Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos estudos das figuras de linguagem. Vamos só relembrar o conceito de figura de linguagem para a gente já entrar em uma delas. Olha só, figuras de linguagem são recursos utilizados para produzir determinados efeitos. Esses determinados efeitos é quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente quer que a nossa linguagem se torne mais atrativa. Quando falamos ou escrevemos, queremos que tenha sempre mais pessoas que leiam, mais pessoas que nos escutem. Para isso, para tornar nossa linguagem mais atrativa, a gente usa recursos através de sentidos conotativos para que a nossa linguagem seja mais chamativa. Esses são os efeitos produzidos pelas figuras de linguagem. E esses efeitos podem ser através de palavras, de expressões ou de repetições. Mas isso a gente vai ver e rever na continuidade desta aula. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos aos estudos. O primeiro recurso de linguagem, ou a primeira figura de linguagem que estudaremos hoje, é o pleonasmo. Pleonasmo é a redundância ou a repetição de expressões para dar uma maior ênfase à fala. Ou seja, eu repito algo para que minha fala seja mais atrativa, certo? Eu repito algo muitas vezes necessário, muitas vezes desnecessário. Esse pleonasmo é o velho subir para cima, descer para baixo, entre para dentro, vamos lá. O que é que eu tomei de hoje no café da manhã? Eu tomei só café preto. Ei, o que é que tem para o lanche? Vixe, agora tem só o puro leite branco. Isso é o pleonasmo. Então, essa repetição é o que faz existir essa figura de linguagem. Às vezes, ela pode acontecer acidentalmente, como acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, desça para baixo, menino. Olha só, é acidental, né? Se é para descer, só pode ser para baixo. Quando alguém diz, entre logo para dentro. Olha só, entrar só pode ser para dentro. Mas ele está repetindo aquilo para dar uma maior ênfase, para dizer que entre logo, certo? Então é isso, ela cria essa repetição, essa figura de linguagem chamada pleonasmo, cria essa repetição para que dê uma maior ênfase. O que é ênfase? Para que dê um maior crédito, para que dê uma maior credibilidade. Traduzindo do português para o português, para que dê um maior chamamento de atenção. Pois é isso aí. Só relembrando que a repetição que se refere à figura de linguagem pleonasmo é a repetição, pessoal, das ideias, não é a repetição das palavras, certo? Quando eu digo subir para cima, logicamente que subir só pode ser para cima. Eu estou fazendo a repetição de ideias, é isso que deve ficar claro. Quando eu digo, olha menino, entre para dentro, logicamente que entrar só pode ser para dentro. Essa ideia de mandar entrar para dentro quer dizer o seguinte, quer dizer que entre logo, certo? Mas como eu estou usando linguagem conotativa, então eu uso expressões mais fortes. Para que a minha expressão fique mais forte, mais creditável, mais acreditável, então eu uso o pleonasmo com essas repetições, certo? É isso daí. Então vamos para a próxima figura de linguagem. Então, a outra figura de linguagem em estudo de hoje é a personificação ou prosopopeia, que vai ser a mesma coisa. Personificação, prosopopeia, a mesma coisa. Mas o que é isso, professor? Olha só, é quando eu dou características de pensamentos, sentimentos ou ações a algo que não tem esses sentimentos, não tem essas ações. Isso acontece geralmente com seres irracionais, ou seja, animais, quando eu dou pensamentos, sentimentos a animais, ou quando eu dou ações que são características de seres vivos a seres não vivos, seres inanimados. Então, quando eu dou sentimentos a seres que não pensam, isso é uma personificação. Quando eu dou ações a seres que não têm ações, não têm vida própria, isso é uma personificação também. Personificação, prosopopeia, é a mesma coisa, tá bom? Tipo assim, eu posso dizer, o rio Jaguaribe grita por socorro. Isso é uma personificação. O rio não fala, o rio não grita. Mas eu dou essa característica de ser vivo para fazer a figura de linguagem, usando esse recurso. Quando eu digo assim, a floresta até que enfim conseguiu respirar. Olha só, a floresta ela não tem um pulmão, ela não tem uma boca, um nariz para respirar. Mas quando eu dou essa característica de ser vivo à floresta, ela é viva, mas é viva de outra forma, não nessa forma que eu estou dando como respiração.
certo? Então, quando eu dou essa característica de respirar, isso é uma prosopopeia ou uma personificação. Para eu aprender e não esquecer mais personificação, eu vou lembrar persona, ou seja, pessoa. Eu estou dando uma característica de pessoa a algo que não é pessoa. Eu estou dando sentimento àquilo que não tem sentimento. Eu estou dando ações àquilo que não tem ações próprias. Tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, a nossa próxima figura de linguagem é a hipérbole, que é nada mais, nada menos do que um recurso de linguagem ou figura de linguagem que consiste em, para se chamar a atenção, para se dar ênfase àquilo que está querendo falar ou dizer, usa-se o exagero. Então, sempre que você for estudar hipérbole, você vai lembrar de uma palavra-chave, é o exagero, é o hiper, ou seja, aquilo que está acima do normal, certo? A moto passou aqui do tamanho do bombom. Olha só, do tamanho do bombom. Eu diminuí tanto a moto que tornei ela do tamanho do bombom. Em que sentido? Passou muito rápido, né? Passou tão rápido que a minha visão mal alcançou, de tão pequena que ficou dentro daquilo que a minha visão alcançasse. Eita, hoje eu estou com uma fome de leão. Olha só, não é possível ter uma fome de leão. Isso é um exagero. Eita, eu estou com tanta sede que eu secaria um açude. Um exagero. Isso é a hipérbole. Então, vai lembrar que sempre que uma expressão ela consistir em exagero, que estiver aplicando ali um exagero, é a palavra-chave para a hipérbole. Exagero. Isso é hipérbole. Tá bom? Então, vamos à próxima figura de linguagem. Agora, pessoal, a nossa próxima figura de linguagem em estudo é o eufemismo. Eufemismo é o recurso de linguagem ou figuras de linguagem que, através de palavras ou expressões, eu faço por onde tornar algo que era desagradável menos desagradável ou mais agradável. Eufemismo vem de eufêmico. Eufêmico quer dizer algo agradável, certo? Por exemplo, se eu digo assim, para eu não dizer que alguém está mentindo, eu digo que alguém faltou com a verdade. Para eu não dizer que alguém é burro, eu digo assim, ele é meio desprovido de inteligência. Ou então posso dizer assim, ele tem a inteligência um pouco limitada. Então tudo isso é eufemismo. Eu reduzo expressões desagradáveis para se tornar menos ofensivas, menos desagradável. Outro exemplo de eufemismo. Não quero dizer, por exemplo, que alguém morreu, que alguém faleceu, eu digo, ele foi para o descanso eterno, ou então ele foi dessa para melhor. Tudo isso é eufemismo. Enquanto na hipérbole se aumenta demais através do exagero, ou se diminui demais através do exagero, no eufemismo eu pego tudo aquilo que é desagradável e falo de forma mais agradável. Falo ou escrevo. Esse é um recurso de linguagem. Então, eufemismo está ligado aqui. A palavra-chave do eufemismo é agradar, certo? É fazer por onde não desagradar, certo? Qualquer situação que seja mais ofensiva, mais desagradável, eu vou transformar essa expressão em algo mais agradável ou menos ofensivo. Esse é o eufemismo. E agora, a nossa última figura de linguagem em estudo de hoje, nosso último recurso de linguagem é a ironia. O que é a ironia, professor? Ironia, pessoal, já é um dos recursos mais já usados no nosso dia a dia. No bom nordestinês, é o fazimento de pouco. Professor, mas isso é usado na literatura, na linguagem, nos estudos para o Enem? É sim, pessoal. Só que talvez não seja como a gente usa no nosso dia a dia. Mas ela é sim utilizada nos poemas, é utilizada na literatura, isso é histórico e é atual, certo? A ironia, ela consiste em que você diz algo, só que aquela afirmação que você faz não é exatamente aquilo que você quer dizer. Professor, peraí, mas isso daí já não acontece por ser figura de linguagem, a figura de linguagem já não faz isso, dizer uma coisa para dizer outra, tipo, usar o sentido conotativo, o sentido não real, em vez de usar o sentido real, isso já não é dizer uma coisa por dizer outra? Tem razão, tudo bem. Mas só que na ironia, pessoal, isso é bem direcionado e bem perspectivo. Como eu já disse algumas vezes, vou dizer novamente, no bom nordestinês, a ironia é o fazimento de pouco, é usar o sarcasmo,
é você afirmar algo que você não queria afirmar, mas que afirma desafirmando. É muito louco isso, mas é real. Olha só, e é muito interessante porque a ironia, por esse sarcasmo, muitas vezes, ela pode puxar para um lado ofensivo, mas pode puxar, essa é a parte boa da figura de linguagem, ela pode puxar para o lado do humor, né? Do lado cômico. Por exemplo, quando alguém diz assim, isso é ironia, quando alguém diz assim, fale mais alto, ainda não dá para ouvir lá da esquina, e eu estou perto da pessoa ali, eu estou fazendo uma ironia com essa pessoa. Na verdade, eu não quero que ela fale alto, mas ela já está falando alto que está incomodando. Quando você costumeiramente marca ali com um colega, uma colega, e diz assim, tá, eu vou esperar por você sentado, tá bom? Então você já sabe que aquela pessoa não gosta de cumprir tratos, não gosta de cumprir acordos, não gosta de ir para lugares marcados, ou pelo menos na hora certa. Isso é ironia. Quando alguém diz assim, acredito tanto em você, mas eu acredito tanto que vou procurar saber se isso é verdade mesmo. Isso é uma ironia. Na verdade, a quem está dizendo aquilo não está acreditando naquela pessoa, mas ele disse, acredito tanto, e logo em seguida, a ironia, ela quebra a perspectiva. Você tinha uma perspectiva de afirmação, você esperava que aquela afirmação a pessoa estivesse realmente falando de verdade, mas na verdade, ela já na frase seguinte, ela quebra toda a expectativa. Alguém entra e sai na sua casa ou no ambiente que você está, aí você diz assim, entrou e saiu sem dar um bom dia. Que educado, né? Olha só, essa pessoa era educada? Você queria dizer que ela era educada? Não, você quis dizer exatamente o oposto. Você usou essa ironia para fazer um sarcasmo, né? Fazer aquele lado cômico do humor em cima de uma atitude de alguém que fez um ato de falta de educação, digamos assim, né? Agora a ironia, pessoal, interessante disso é que a ironia, ela não acontece isoladamente. Ela pode vir uma expressão somente com a ironia, mas ela pode vir acompanhada de outras figuras de linguagem que a gente já estudou anteriormente, que é a hipérbole e o eufemismo. E desde já eu alerto a vocês que as figuras de linguagem, elas ocorrem, esses recursos ocorrem em determinadas expressões, determinados textos, mas eles nem sempre ocorrem sozinhos. E a ironia é uma das figuras de linguagem mais claras disso, que ela não ocorre sozinha. Ocorre, mas nem sempre, na maioria das vezes, não ocorre sozinha. Muitas vezes ela acontece a ironia, você faz a ironia, ou você lê uma ironia, percebendo que ela vai acompanhar de uma hipérbole, às vezes um exagero, né? Isso é hipérbole, exagero, ou então ela vai acompanhada de um eufemismo, ou seja, aquela situação de diminuir um pouco para dizer outra coisa. Por exemplo, quando alguém, se por acaso pergunta, você acha que eu estou gorda? Aí você diz assim, olha só, tá um pouco cheinha. Aí a pessoa gera aquela expectativa. Aí você diz assim, tá um pouco cheinha, tá parecendo um elefante. Aí a sua amiga, seu amigo vai para cima de você com tudo, não é verdade? Mas isso daí, pessoal, é a ironia acompanhada de uma hipérbole, né? Você diz assim, tá um pouco cheinha, né? Aí diz assim, parecendo um elefante. Então esse parecendo um elefante, observe aí que por mais gordo, por mais obeso que alguém esteja, mas ele não está parecendo um elefante. Então esse exagero, dessa comparação exagerada, isso é uma hipérbole, né? Outra situação. E observe que nessa situação aí, ela está acontecendo hipérbole, está acontecendo ironia, e está acontecendo também a figura de linguagem comparação que a gente estudou em aulas anteriores. Então observe aí que a ironia, ela é acompanhada de outras figuras de linguagem. Outro exemplo de ironia, ela não é burra. Alguém está falando sobre alguém, aí diz assim, você acha que ela é boa? Aí você responde, não, ela não é boa, apenas tem pouquíssima inteligência. Então observe que na primeira frase, quando diz assim, ela não é burra, diminuiu a situação, não é isso? Aí diz assim, logo em seguida, apenas tem pouquíssima inteligência. Diminuiu a situação também, né? Diminuiu a situação desagradável novamente. Então observe que nessas duas situações eu usei o eufemismo.
mas eu fiz ironia, né? Na verdade, eu não quis dizer, eu não disse aquilo que parecia estar dizendo. Eu disse, ela não é burra, apenas tem pouquíssima inteligência. Na verdade, eu afirmei que a pessoa é burra. Eu fiz uma ironia. Então é isso. Fique bem claro que nesta figura de linguagem, ironia, a maioria das vezes dela, eu digo que quase todas, certo? Elas vêm acompanhadas de outra figura de linguagem. Professor, mas vai cair uma atividade em que eu tenha que identificar a ironia com outra figura de linguagem? Vai. Agora, o que é que vai acontecer? Nas respostas não vai haver confusão, porque você vai apenas identificar onde há uma ironia, e naquela ironia não vai ter dentro dela acompanhada as mesmas figuras de linguagem que servem como outras alternativas das respostas. Então é isso, tá bom? Não vai haver confusão. Vai ser fácil de ser identificado. Então, ironia é isso. É o sarcasmo, é a geração de humor através de uma quebra de expectativa. Eu afirmo algo, mas logo em seguida eu quebro aquilo que eu tenho afirmado. Eu quebro a expectativa fazendo uma ironia. Isso é a ironia. É isso daí, pessoal. Essas são as figuras de linguagem em estudos de hoje, certo? E agora a gente vai adotar aí umas técnicas, umas características diferentes para que nossos vídeos sirvam de apoio também, não só a vocês que estão distanciados na sala de aula, nesta escola, na nossa escola Raul Barbosa, mas que sirvam também de apoio para outras pessoas, para que elas possam ter também o seu tira-dúvida, a sua forma de aprender diferente, que alcance mais pessoas. Então, para isso, além de você botar o seu comentário aí embaixo, se você gostou dessas aulas, dá um like também. Então é isso, pessoal. Essas são as figuras de linguagem de hoje, são os recursos utilizados para produzir efeitos, né, na fala ou na escrita, e que logo logo a gente se encontra. Até mais. Lembre daquela máxima: questão de fé. Deus ajuda a quem estuda.